Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 861 do Projeto Bíblia para Iniciantes. Estou muito feliz. Voltei aqui para o lugar de descanso e refúgio depois de um tempo fora, que foi muito proveitoso, muito bom também. Mas como é bom a gente estar no centro da vontade de Deus. E estou aqui nesse lugar incrível, um lugar onde eu gosto de chamar de Monte das Oliveiras, né? Eu estou aqui olhando para 60 oliveiras plantadas neste monte, no topo deste monte, num banquinho de pedra, olhando aqui ao meu lado esquerdo a Pedra do Leão, leão da tribo de Judá. Tem uma pedra aqui que ela é muito parecida com um leão sentado. À minha frente o sol já querendo se pôr, muitas flores roxas, amarelas, ipês, bananeiras, pássaros e o Snoopy aqui também, pertinho, se bem que agora eu não estou vendo mais eles, os cachorros, enfim, um lugar incrível, maravilhoso para adorar a Deus e para trazer essa palavra. Hoje nós vamos terminar o capítulo 19 de Apocalipse. Já estou aqui com a expectativa grande. O capítulo 20 fala sobre o milênio, mas antes vamos fechar este capítulo 19 tão importante para nós também. O último áudio a gente terminou com um versículo que diz que na capa e na perna dele, de Jesus, estava escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí no versículo 17 diz assim: então vi um anjo que estava de pé sobre o sol. Eu fico impressionado como o mundo espiritual ele tem tanta variedade, como Deus criou. A gente ficou olhando, ontem eu fui num parque chamado Animalia, lá em São Paulo, em Cotia, em São Paulo, e eu fiquei impressionado. Eu fui num aviário, quanta variedade, pássaros que eu nunca tinha visto antes. E a gente vê aqui onde a gente está também animais, pássaros, os cantos dos pássaros que vocês estão escutando aí também ao fundo, as flores. E eu fico imaginando, o mundo espiritual, os anjos também, cada um deve ser de uma forma, de um tamanho, de uma beleza, com uma qualidade, um talento específico, uma função. Olha aí, esse daí, ele estava de pé sobre o sol, olha isso. Deve ser um anjo gigante. Olha que interessante, né? E como fala sobre anjos aqui neste livro de Apocalipse. Este estava aqui, ó, de pé sobre o sol. Imagina aí como é gigante esse anjo. E ele gritou com voz forte, dizendo o seguinte para todas as aves que estavam voando bem alto. Olha aí, as aves que voavam bem alto. Aves que voam bem alto geralmente são aves de rapina ou aves carniceiras, né? Você vê aqui eu vejo muitos urubus, né? Eles pegam uma corrente térmica e eles vão subindo, nem batem as asas, vão subindo muito alto. Tem uns que a gente quase não vê de tão alto que eles voam. Então são aves carnívoras, né? Aves comedoras aí de carniça ou de presas vivas também, né? Então aves, ele fala assim, ó, gritou com voz forte, dizendo o seguinte para todas as aves que estavam voando bem alto. Então não são todas as aves do mundo, né? São todas as que estavam voando bem alto. E disse assim: venham e se ajuntem para o grande banquete de Deus. Olha aí, se ajuntem para o grande banquete de Deus. Me lembrei aqui também do dilúvio, né? Quando Deus fala para os animais entrarem na arca, né? Então esse anjo aí talvez já foi utilizado, já foi útil lá atrás também, quando pode ter dado aí ordem, né? Para algumas aves entrarem na arca também, ou até, quem sabe, todos os animais, né? Então ele chama as aves, as que voam bem alto, e falam
para elas se ajuntarem para o grande banquete de Deus. E aí no versículo 18 diz assim: venham e comam a carne de reis. Olha aí, comam a carne de reis. Então são aves, como eu falei, né? Que comem carne, né? Que se alimentam de animais, de carne. Comam a carne de reis, de generais, de soldados, de cavalos e de cavaleiros, e de todas as pessoas, sejam escravas ou livres, sejam importantes ou humildes. Só que todas as pessoas que ele fala aqui vai se referir a um tipo de pessoa que vai estar neste momento aí, que ele vai falar mais à frente. Então não são todas as pessoas, não é o mundo inteiro, né? Ele vai explicar que pessoas são essas. Escravas ou livres, importantes ou humildes. Você vê, de soldado a general, a rei. Né? Versículo 19. Depois viu o monstro e os reis do mundo inteiro e os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então vai ser aquela batalha que muitos falam, né, do Armagedon, onde no final do milênio vai ter essa batalha final, né? Batalha final. As forças do mal reunidas contra as forças do bem comandadas por Jesus. As do mal comandadas aí pelo monstro, né? Pelo anticristo, né? E pelo falso. O monstro foi feito prisioneiro junto com o falso profeta, né? Então o monstro e o prisioneiro já estavam presos, né? Satanás vai ser solto, né? E vai comandar isso daí. Então é Satanás que está comandando, né? Contra aquele que estava montado. Olha lá. Depois viu o monstro e os reis do mundo inteiro e os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então, de um lado, um monstro que provavelmente nesse momento aqui está representando Satanás, né, mesmo, e os reis do mundo inteiro, né, que estarão ali do lado de fora da Nova da Jerusalém, com as muralhas gigantes, né, que estarão ali protegendo ela nesse milênio. E ali ele e os reis do mundo inteiro e os seus exércitos reunidos para lutar contra quem? Jesus, né, contra aquele que estava montado no cavalo, como ele se referiu anteriormente, o cavalo branco, e contra o seu exército. O monstro foi feito prisioneiro junto com o falso profeta, que havia feito coisas espantosas na sua presença. Com aquelas coisas, ele havia enganado os que tinham o sinal do monstro e os que haviam adorado a imagem do monstro. Então, olha, essas pessoas aí que estão juntas, né, com o monstro e os exércitos também. O monstro e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo que queima com enxofre. Olha aí. O monstro e o falso profeta, o anticristo e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo e enxofre que queima, né? Que queima para todo sempre. Lago de fogo e enxofre. Os seus exércitos foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco. Então os exércitos do mal, comandados aí pelo monstro e os reis do mundo inteiro, eles foram mortos pela espada. Então, tanto o falso profeta quanto o monstro foram jogados vivos, mas os outros eles foram realmente mortos. Eles foram mortos pela espada que saía da boca daqueles que estavam montados no cavalo branco. Olha, a espada que estava na boca. Na verdade, essa espada afiada que saía da boca, ela representa o quê? A palavra de Deus, né? A espada do Espírito, que é a palavra. Isso está até na armadura de Deus, que está lá em Efésios, a partir do versículo 10, 6, a partir do versículo 10.
Então olha o poder que Jesus tem. Só de abrir a boca, ele mata os exércitos. Não diz que os exércitos lutaram, né, um contra o outro. Não, foi o próprio Jesus, o próprio Rei dos Reis. Os seus exércitos foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco. Olha que poder tem Jesus. Eu acho que os anjos e os cavaleiros que estavam ali no exército de Jesus, com seus cavalos brancos, como foi descrito no áudio passado, eles estavam ali só para fazer número mesmo e para mostrar que o reino de Deus é maior, inclusive, do que o reino das trevas, né? Diz que 1/3 dos anjos foram expulsos, né, do céu. Então, existe o dobro de anjos bons, de anjos de Deus, né? 2/3 é o dobro do que tem os anjos que caíram, né? Os anjos que se revoltaram e que fizeram parte da rebelião. Então isso é muito forte, gente. Olha só que cena. O próprio Jesus, ao abrir a sua boca, a espada que sai da boca dele, matou todos do exército do mal. Amém? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Jesus, nosso Rei, Rei dos Reis. Amém? Que vai à frente nas batalhas, nas nossas batalhas. E todas as aves comeram da carne deles até não quererem mais. Esse todas as aves é aquelas aves que voam bem alto. Então todas essas aves comeram da carne deles até não quererem mais. Era tanta carne que elas deixaram ali porque não aguentavam mais de tanta carne que tinha para comer. Amém? Então, pessoal, o que a gente aprende com isso? Nós só temos 2 lados. Não tem em cima do muro, tá? E tá chegando esse tempo, tá se abreviando, o tempo tá se abreviando. Se posicione, porque se você não se posicionar, você já está de um lado da batalha, tá? Quem não se posicionar é igual Deus fala, Jesus fala ali para a igreja de Laodiceia que não é nem quente nem fria, está a ponto de vomitar. Está a ponto de vomitar ela, porque é morna. Não dá para ficar com Deus e ainda tendo uma vida mundana, uma vida vivendo no pecado, na iniquidade. Não dá. Temos de nos posicionar como filhos obedientes para que possamos estar do lado daqueles que vão derrotar o outro exército, tá bom? Não tem como. Então se posicione, se prepare, busque a palavra, busque informações de Deus, tá? Cuidado com seitas, com religiões que trazem distorções naquilo que Deus tem para nós, né? E a gente sabe, quem lê a Bíblia, gente, aí a pessoa vai falar, mas você está lendo a Bíblia, você pode estar sendo manipulado também, porque a Bíblia foi escrita por homens. Mas quem lê a Bíblia sabe do poder que tem nas Escrituras. Então, quando você vai ter uma experiência com Deus através da palavra dele, você vai perceber que a verdade, ela liberta. Tá? A verdade liberta. Eu sempre gosto de citar aqui o exemplo do Augusto Cury, um grande cientista da mente humana. Ele se considerava o maior ateu de todos os tempos e ele foi fazer um estudo da mente de Cristo e pegou a Bíblia, os evangelhos e começou a estudar profundamente até que ele caiu de joelhos e ele não conseguiu conter a emoção e reconheceu ali que Jesus era realmente Deus, era realmente Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Não tem como. Comprovadamente, cientificamente, a Bíblia é verdadeira.
tá bom? Então é uma palavra verdadeira, é uma palavra forte, é uma palavra que alimenta. Esteja preparado para que você não seja pego de surpresa como aquelas 5 virgens que não se prepararam e ficaram de fora da festa, tá bom? Então é isso, vamos orar. Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus que vai à frente. O Senhor Jesus é um rei dos reis, mas é um rei que vai à frente do exército. É um rei que tem todo o poder. O Senhor é todo poderoso. E o Senhor pode fazer tudo. O Senhor pode destruir exércitos apenas com aquilo que sai da sua boca, essa espada poderosa que é a tua palavra. Nós te agradecemos por tanto amor, por tanta coragem, por tanta verdade, por tanta intrepidez, por tanta misericórdia, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, por tanto amor por nós. Te agradecemos, Jesus, e te recebemos como Senhor dos senhores, Rei dos reis, Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso, amados. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto, iniciando aí capítulo 20, falando sobre estes 1000 anos que serão incríveis, que você tem que estar preparado. Amém? Um beijo no coração.